Boa tarde, o Trilhas da Democracia desse dia 10 de maio, Dia das Mães, recebe a deputada estadual do PSOL de São Paulo, Paula Nunes, a Paula da bancada feminista, e o historiador e militante do PSOL, Valério Arcari. Paula, antes de mais nada, feliz Dia das Mães e seja muito bem-vinda pela primeira vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-la aqui nesse espaço de discussão e defesa da democracia e da igualdade social. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, Marco, eu que agradeço. Marco, Normando, Valéria, é sempre uma alegria compartilhar os espaços com você. E oi a todos os ouvintes aí, todo mundo que está nos acompanhando. Vai ser muito legal esse papo, estou animada. Valério, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer enorme poder dialogar contigo e ouvir as tuas análises de conjuntura. Seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, Marco. Feliz Dia das Mães para todos que estão assistindo Trilhas da Democracia. Aquele abraço, Normando. E é uma satisfação estar ao teu lado nesta conversa de hoje, Paulo. Vamos lá. Bom, depois de um final de semana afastado, houve-se por aí que foi por conta das fortes emoções do jogo Vasco e Flamengo do domingo passado, o advogado companheiro Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Foi emocionante. Coração de vascaíno tem que ser coração saudável. Muito bem-vinda, Paula. Um prazer enorme estar com você aqui. Prazer enorme também estar com o Valério novamente. Parabéns a todas as mães, a todas as 20 e poucos milhões de mães no Brasil que são chefes de família, levam a criação a sério dos seus filhos e não têm a grana da Shakira para fazer isso. Muito bem, sejamos diretos, né? O título desse programa, uma pergunta, na verdade é uma provocação. Giro à esquerda ou ampliação da frente? Está se tratando aqui, evidentemente, da forma como o Lula vai se comportar, o presidente Lula vai se comportar, vai se orientar politicamente nessa campanha eleitoral. Não é? Giro à esquerda ou ampliação da frente, partindo do pressuposto de que na semana passada, na verdade semana retrasada, houve uma flagrosa derrota, uma dupla derrota. A primeira, a reprovação da indicação do ex-advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Não é? E a segunda, a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria, que expressam cabalmente o fim, isso já vem sendo dito há bastante tempo, o fim da política de conciliação com a direita fisiológica, o centrão. Né? Ainda existe uma direita liberal, né, a ser incorporada numa frente ampla, que deu certo nas eleições passadas, né? Ou essa direita, na verdade, a direita liberal que existia entrou para dentro do governo. Os exemplos maiores são Alckmin, Tebet, né? Existe uma direita que não seja fisiológica do centrão, existe uma direita que não tenha passado em bando para as hostes fascistas. Muito bem. Valério, giro à esquerda de emergência ou insistência numa política de conciliação, de ampliação de uma frente política para derrotar Bolsonaro Filho? Por favor, Valério. Bom, Marco, eu estou entre aqueles que têm defendido já há alguns meses que ocorreu uma mudança da conjuntura e, diante desta mudança, nós estamos numa situação de extremo perigo,
porque a oscilação positiva na relação política de forças que ocorreu durante o segundo semestre do ano passado, ela ficou para trás. E, a rigor, nós estamos vendo uma deterioração dos níveis de aprovação do governo Lula ao longo dos primeiros 4 meses de 2026, de tal maneira que todas as pesquisas dos mais diferentes institutos sinalizam, numa sequência avassaladora, que, a rigor, o desenlace, nas condições atuais de temperatura e pressão de um segundo turno, é de um empate técnico, ou seja, nós estamos caminhando para uma eleição na qual a indefinição, a incerteza é imensa e, portanto, não está descartada a possibilidade da vitória do candidato indicado por Jair Bolsonaro depois da condenação a 27 anos de prisão. E, na semana passada, nós assistimos a 2 derrotas devastadoras para o governo. A primeira delas, inclusive, humilhante, porque, a rigor, desde 1894, nenhum presidente da República, depois de Floriano Peixoto, teve a sua indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal rejeitada por uma maioria esmagadora no Senado. E, no dia seguinte, foi aprovado o chamado PL da dosimetria, que, na verdade, é uma anistia parcial, mas é uma redução de penas que pode levar a que uma reavaliação da sentença de Jair Bolsonaro reduza o tempo de prisão fechada para aproximadamente 2 anos, ou seja, em 2028, Bolsonaro teria completado o tempo de prisão. Ele já se beneficia de uma situação de prisão doméstica em função das suas condições de saúde. Portanto, nós tivemos um tropeço que coloca a luta pela reeleição do Lula diante de um desafio, que é que não há mais margem nenhum para erro, ou seja, é tão estreita, muito provável diferença do desfecho eleitoral no segundo turno, que não há muito mais margem para erros. E, portanto, o tema de qual a linha política da campanha passa a ter importância crucial. Não é somente um debate de tipo, digamos, de experiência prática, de laboratório tático. É muito mais grave. E veja, o desafio fundamental é saber se a campanha, a linha da campanha para a reeleição do Lula, faz um giro de emergência. Eu creio que é mais ou menos claro que as derrotas se explicam por uma combinação de forças de pressão, de 5 grandes forças de pressão. A primeira, evidentemente, foi a oportunidade do Centrão de impor simultaneamente uma derrota ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal. O Centrão ele está acossado pela pressão do Supremo Tribunal Federal de averiguar, investigar o destino das emendas e, ao mesmo tempo que, como nós sabemos, é obscuro e uma boa parte delas, esse destino é indefensável, mas o Centrão também está embalado pelo fato de que o governo está politicamente fragilizado. E, neste marco, a possibilidade de adiar para 2027 esta vaga que foi deixada pela aposentadoria do Barroso, ela se soma à previsível indicação de mais 3 ministros em função do limite compulsório. E, portanto, existe a possibilidade de formar-se uma nova maioria, são 4 novos indicados, se Flávio Bolsonaro vence, somado aos 2 que o pai já tinha indicado, Mendonça e Nunes Marques. Nós temos uma maioria no Supremo para a anulação da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E, portanto, estamos diante de uma ameaça
dramaticamente séria, ou seja, um mandato de Flávio e depois uma possível candidatura em 2030 do pai, com redução de pena e anulação da inelegibilidade. Não fosse tudo isso importante, estamos diante dos desdobramentos das investigações do Banco Master. Todos aqueles que acompanham o Trilhas da Democracia já sabem que Ciro Nogueira está numa situação limite pela sua cumplicidade com o mega escândalo, a orgia financeira, que é o escândalo do Banco Master, e nós não sabemos quais os desdobramentos que eventualmente ainda vão surgir deste processo sem precedentes contra os abusos praticados numa relação indefensável e digamos, escandalosa de setores do Centrão e da própria extrema-direita com o Vorcaro e o Banco Master. É nesse marco, portanto, que eu penso que, sim, Marco, é nesse contexto que o desafio é fazer um giro à esquerda. Um giro à esquerda não significa, senão, responder de maneira positiva a demandas que podem ampliar a nossa base social, ou seja, um giro de emergência deve se apoiar numa governabilidade a quente, iniciando uma ofensiva de agitação política nas redes sociais, mas também apoiada na mobilização de ruas, para garantir a aprovação, nos próximos 45 dias, da redução da jornada de trabalho, o fim da jornada 6x1, avançar na direção da implantação da gratuidade, do passe livre no transporte das grandes cidades brasileiras, definir uma estratégia de luta pela defesa dos interesses dos trabalhadores que se concentra na defesa do piso constitucional das verbas para educação e saúde, a defesa da orientação de elevação do salário mínimo acima dos níveis inflacionários dos anos anteriores. Mas também isso passa por luta política e ideológica, e não tem por que o Lula não insistir no seu direito de indicar o ministro para o Supremo e apresentar uma jurista negra que sinaliza para o movimento negro, para a maioria da população brasileira, o sentido estratégico do combate antirracista. E isso, portanto, é uma encruzilhada que exige superar as ilusões que prepararam o terreno para as derrotas da semana passada. E a principal dessas ilusões, como você abriu a conversa de hoje, Marco, é a insistência do governo de uma negociação infinita e indefinida com o Centrão, que passa também pela relação com o Alcolumbre. A ilusão de que se poderia contar com o Alcolumbre na indicação de Messias para o Supremo resultou num desastre político. E, portanto, a busca do centro, da aliança com o centro perdido, ela já revelou os seus limites. É necessário e é possível vencer com um giro de emergência? É possível, porque nós podemos recuperar apoio entre os trabalhadores remediados, que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, e ampliar, portanto, a nossa base social de apoio na classe trabalhadora, ao mesmo tempo que preservamos nos setores médios e em dissidências burguesas que têm um alinhamento antifascista,
os acordos que abriram o caminho para a vitória de 4 anos atrás, em 2022. E é nesse contexto, portanto, que há realmente uma encruzilhada para a direção da campanha. Isto vai ocorrer, não vai ocorrer? Os sinais, por enquanto, são preocupantes. As notícias na imprensa é que Lula respondeu à derrota, o jogo segue a vida, e enviou emissários para fazer consultas com o Alcolumbre, e portanto, há uma disputa. E é nesse contexto que eu estou entre os que sim, defendem o giro de emergência, governabilidade a quente, garantir a aprovação do fim da jornada 6x1, apoiado na mobilização social e enfim, abrir um caminho de esperança de que a vida pode mudar e que o 4º mandato não vai ser mais do mesmo e que haverá uma capacidade, ou uma vontade, uma energia, uma disposição de transformar a vida da maioria do povo brasileiro. Marco, câmbio. Valério, só para lembrar, eu peguei aqui o livro que eu tinha lido no mês passado, a segunda parte do Como as Democracias Morrem, né? Como Salvar a Democracia, do Levitsky e do Ziblatt. E eles, num determinado momento, falam exatamente de alguma coisa que só tinha acontecido uma vez, no ano de 1866, nos Estados Unidos, e voltou a acontecer em 2016, que foi a não aprovação para ministro da Suprema Corte por Obama, em 2016, não no final do seu mandato. E essa vaga que foi bloqueada no Senado acabou sendo utilizada pela indicação de Trump no ano seguinte, o que fez mudar o equilíbrio de forças na Suprema Corte, que também é dos Estados Unidos, que é um equilíbrio muito ajustado, né? Então, só para lembrar dessa coincidência, né? Desde 1866, né? 150 anos transcorridos, e não havia também acontecido isso que acabou acontecendo aqui no Brasil, no último ano do governo Lula, e a gente não pode, né, usar o mecanismo da cegonha de botar a cabeça e não prestar atenção naquilo que está acontecendo. Paula, por favor. Marco, eu assino embaixo e especialmente quero começar chamando atenção para isso. Assim, não tem como fingir que não tem nada acontecendo. É óbvio que nós já alertávamos, já falávamos que quem do nosso campo achava que a eleição de 2026 estava ganha e que isso era inquestionável, que estava dado, que estava certo, já estava errado. Mas com as últimas pesquisas, quem não está horrorizado, quem não está assustado, realmente não entendeu nada do que está acontecendo no nosso país. E eu acho que a gente precisa partir disso para entender a gravidade do que nós estamos vivendo, entender a partir disso o que nós devemos fazer nos próximos meses. Porque se é verdade que nós dizíamos que ganhar as eleições de 2022 não faria com que a extrema-direita desaparecesse, nós sabíamos que a extrema-direita seguiria existindo no nosso país, também não é verdade que nós garantimos, ao longo desses anos, que houvesse uma construção do nosso campo, das nossas pautas, das nossas lutas, ou um enfrentamento à extrema-direita, como, na minha avaliação, deveria ser feito nos últimos anos, para que nós chegássemos até aqui em outro nível, em outro patamar. E eu acho que a unidade que se construiu, a frente que se construiu em 2022, foi importantíssima. A Manuela Dávila brinca, ela fala assim, não é que a gente ganhou as eleições de 2022 com o Alckmin. A gente ganhou as eleições de 2022 com o Alckmin, com a Xuxa, com as Paquitas, tinha todo mundo.
E eu acho que essa unidade, ela precisa seguir existindo. Eu não tenho dúvida de que essa frente precisa seguir existindo, mas eu também não tenho dúvida de que as nossas pautas não podem se diluir nela. Que, como o Valério disse, mais do que nunca, é preciso que a gente tenha um lugar nessa frente, um lugar no debate dessas pautas, um lugar na implementação dessas pautas. Tem uma receita muito básica que os governos do PT sempre implementaram no país e que a gente, quando pensa a política de forma tradicional, acha que é uma receita que ganha a eleição, que é a receita da entrega. Eu ouvi muito ao longo desses anos dizer, não, mas fica tranquilo, vai chegar o momento. Porque a gente vai entregar um monte de coisa, porque tem muita política pública sendo aplicada, porque tem o pé de meia, agora chegou o desenrola, enfim, tem muita entrega de equipamento público. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas eu também estou convencida de que isso, por si só, não vai ganhar a eleição. Isso, por si só, não vai garantir a reeleição do Lula. É um ponto importante, mas existe uma disputa ideológica fortíssima. Por exemplo, pouca coisa entra na minha cabeça quando eu penso que nós estamos falando de um candidato à frente das pesquisas, que é o Flávio Bolsonaro. O cara, assim, na prática, inventou a rachadinha. Sabe? Assim, quem não lembra... A gente tem que lembrar do Queiroz. A gente tem que lembrar o que são os escândalos de corrupção que são diretamente conectados à figura do Flávio Bolsonaro. E ainda assim, essa é a figura que está à frente em várias pesquisas, à frente de nós, do nosso governo. Então, eu acho que tem alguns pontos que precisam ser garantidos nesse momento. Assim. Uma delas é, sem dúvida, a ampliação, como o Valério disse, das pautas populares. A gente precisa garantir o fim da escala 6x1, precisa garantir a tarifa zero, a gente precisa garantir a redução dos feminicídios. É insuportável ligar o noticiário e ver quanto existe cada vez mais mulheres morrendo, e o governo vai lá, assina pacto, firma o feminicídio zero, mas assim, as mulheres seguem morrendo, nós seguimos batendo recordes de índice em nível estadual aqui em São Paulo, mas também em nível federal. Então, algo precisa ser feito com relação a isso. Entender o que mobiliza o nosso povo nesse momento. Criou-se um grande debate quando houve a indicação do Messias para a vaga de ministro do STF, que muitas pessoas diziam, essa campanha por uma ministra negra no STF é uma campanha que nos divide. É óbvio que uma ministra negra não será aprovada no STF. Nós não podemos colocar isso em discussão. Na verdade, o Messias é uma figura que é mais palatável para o Senado. Quem assistiu a sabatina viu o que aconteceu. De fato, era mais palatável. O Messias entregou tudo, todas as pautas. 8 de janeiro, o aborto, falou tudo, exatamente o que o Senado queria ouvir. Mas o Senado não queria só isso. O Senado queria mandar um recado ao governo. Não importa quem fosse indicado, não passaria. Inclusive uma ministra negra, mas tem uma diferença. Parte da vanguarda dos movimentos sociais queria uma ministra negra. A rejeição do Senado da indicação de uma ministra negra teria gerado indignação. Poderia ter gerado mobilização popular. Poderia ter também nos unificado e criado mobilizações, como a que está acontecendo agora, de dizer, não, Lula, veja bem, agora indique uma ministra negra. E agora tem gente dizendo, não, a gente não pode fazer isso agora, não é o momento, é em 2027, ou é agora. Acho que isso é uma discussão tática, mas eu estou falando do seu ponto de vista de mobilização e organização de pessoas. É óbvio que existe um apelo da vanguarda por essa indicação. Poderia ter tido mobilização, poderia ter tido pressão, agora pelo Messias... De verdade, gente. Ninguém, né? Nem a gente, nem eles. Tanto faz. Claro que a gente está sofrendo com a porrada que a gente tomou. Foi uma porrada. Foi horrível. Tem que pensar os próximos passos. Mas não gere indignação do nosso povo. Então, eu acho, e aí, assinando embaixo de tudo que o Valério falou,
que a gente precisa olhar para esse momento político com a seriedade que esse momento político nos exige. Eu acho que essa fórmula, eu gosto muito dos termos que o Valério nos traz, especialmente nos seus textos, mas também nas suas falas. Então, essa fórmula do giro emergencial é uma fórmula importante para entender que houve momentos também em que o governo Lula ampliou a sua satisfação. Foi muito importante para nós quando o Lula foi uma pessoa que enfrentou o Trump. Isso também gerou unidade entre nós. Isso foi muito importante para a cabeça da vanguarda. Foi muito importante para as nossas mobilizações. Foi muito importante ver que o presidente do Brasil era uma figura que enfrentava diretamente um expoente do imperialismo da extrema-direita em nível mundial. A gente precisa olhar um pouco para essas fórmulas. Então, repito, a entrega é muito importante. Um governo com realizações é muito importante. Mas nós estamos passando por um momento de enfrentamento ideológico. Isso precisa ser tratado dessa forma. A nossa luta precisa ser também entendida como uma luta ideológica. E eu acho que, para isso, um giro à esquerda e a defesa das nossas pautas e garantir a aprovação delas nessa reta final do governo é algo que pode nos dar uma sobrevida e garantir, inclusive, a nossa reeleição. Normando? Bom, gente, vou fazer alguns comentários em cima da fogueira que está acesa. Muito boas as intervenções, sinto-me bastante contemplado. Vou só pincelar umas coisinhas. Primeiro, com relação à indicação do Supremo, independentemente do resultado, a indicação do Messias era mais uma indicação infeliz dos governos do PT para o Supremo. Acho que a grande exceção em todos os governos é Flávio Dino. Tirando Flávio Dino, né, a gente teve ou nomes que já eram reconhecidamente questionados pela esquerda, como Barroso, mas eram ignorados na crítica, eram celebrados por um equívoco setor do mundo jurídico, ou nomes que decepcionaram, como Eros Grau. Repito, a grande exceção é Flávio Dino. E o Messias ele é indicado com uma característica muito ruim, né? Porque ele já é indicado, taxado como o segundo terrivelmente evangélico. É claro que um evangélico muito mais laico, né? Não dá para comparar com o presbiteriano corrupto e fascista, né, que lá está, mas sim, né, foi indicado dentro desse rótulo, o que é em si uma barbaridade do ponto de vista político e uma renúncia à construção de uma alternativa que signifique ideologicamente para o povo, né, algo sobre a administração da justiça. Então, além, Normando, da identificação entre Messias e o Bessias, né? Ainda tem isso. Essa ideia martela na cabeça de ser mais um advogado que fazia o que Lula e Dilma assim pleiteavam, né? Desculpa a interrupção. Não, mas é bem lembrado porque é isso mesmo, um advogado soldado, né? Daqueles que modela o parecer jurídico de acordo com o desejo do freguês. Isso é muito complicado, né? Não é a indicação do perfil de um jurista comprometido com a defesa da Constituição, dos direitos humanos e da igualdade e do combate às discriminações e às diferenças que está preconizado lá na nossa Constituição, né? E hoje está segregado como se fosse uma pauta de esquerda. Agora, o desfecho ele tem um complicador, né? Tem os dois bolsonaristas indicados pelo defunto político. No entanto, ainda tem o Fux, que na votação do 8 de janeiro queimou os navios com relação à bancada liberal do Supremo. Né? O Fux se assumiu, incorporou-se no exército fascista, então já são 3 votos para lá. Né? É impensável, na minha leitura, deixar essa vaga para 2027, de uma irresponsabilidade republicana enorme. Mas receio que essa seja uma possibilidade do que está acontecendo.
Creio que se a nossa direita fosse um pouco menos biliar e mais fria, ela talvez não fosse para a votação da dosimetria no dia seguinte. Porque o efeito concreto disso é que juntou as duas derrotas do governo num plano ideológico. Então, aquilo que seria a inédita perda do governo para uma demonstração de que o governo acabou, como disse Sóstenes, que o governo é fraco, que o governo não tem iniciativa política, com a votação, a derrubada do veto da dosimetria, é capturado pela extrema-direita. Então, deixou de ser só uma derrota institucional do governo para ser uma derrota para a extrema-direita, né? Jogando dentro da lógica da frente ampla, né? Essa derrota da dosimetria acaba favorecendo manobras, né, de reconstrução da frente ampla. No entanto, né, a reordenação das forças, o Valério abordou. No entanto, eu acho que a direita está com alguns corpos de vantagem nessa corrida na construção das subjetividades. E aí, a Paula foi muito precisa ao dizer, não importa o custo de vida objetivo e não importam as entregas do PT. O que importa é a subjetividade que foi construída na cabeça das pessoas de que a vida está cara, os preços estão elevados e a culpa é do Lula. A direita foi feliz nessa mensagem, isso está entranhado na massa. A gente vai ao supermercado e escuta isso. Então, é uma situação muito semelhante a 2013, quando, sempre repito, em números absolutos e relativos, o Brasil tinha os maiores orçamentos públicos para a educação e para a saúde, e, no entanto, aquela massa foi para as ruas protestar contra o governo a pretexto de pedir mais saúde, mais educação, e o resultado concreto foi menos saúde, menos educação, e uma pauta que está aí no programa de governo do Flávio e dos neoliberais e da mídia hegemônica que os representa, que é a desvinculação das receitas, né, de saúde e educação. Esse é um dos enfrentamentos que a gente tem pela frente. Seria muito importante, sim, um giro emergencial, como o Valério brilhantemente descreveu, para lá Gustavo Petro ir para as ruas e buscar governabilidade no asfalto, em cima do fim da escala 6x1, em cima da tarifa zero no transporte coletivo. No entanto, eu acho que a gente tem uma boca muito entortada pelo cachimbo, que continua torta mesmo sem o uso do cachimbo, e entortada, né, no governo para a conciliação, a negociação, mesmo quando não há mais com quem negociar. Me lembra um pouco aquela triste história do Partidão entre 46 e 64, vestido de noiva e aguardando no altar a burguesia nacionalista para casar um projeto desenvolvimentista para o Brasil, e a burguesia não veio e fez outra escolha. Me parece que esse cenário é muito próximo do que está acontecendo com o governo Lula III. Muito pequenas vitórias em negociações institucionais, como agora na visita a Washington, são celebradas como se fossem mudar o rumo eleitoral, né? O que demonstra, na minha leitura, que há uma hipervalorização da negociação palaciana em detrimento da mobilização que poderia resultar numa vitória, e não só numa vitória eleitoral, numa vitória de conteúdo de classe para um eventual governo Lula IV. Queria só acrescentar, eu ouvi Valério e Paula na sequência. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma apresentação elaborada pelo Instituto Tricontinental, cujo título é Neoliberalismo e a Vida da Classe Trabalhadora em 3 atos. São vários slides, mas 2 me chamaram particularmente a atenção. Primeiro, os números dos chamados nem, jovens que nem estudam nem trabalham. Entre 2012 e 2015, eram 22% dos jovens
que nem estudavam nem trabalhavam. Entre 2019 e 2020, esse número chegou a 28%. E ele recua em 2022 para 22%. E o segundo número, o número da população prisional, já foi várias vezes discutido aqui no Trilhas da Democracia, esse salto espetacularmente horroroso, abominável da população prisional brasileira de 90 mil em 1990 para mais de, chegando a 850 mil nos tempos atuais. Isso que Normando falou, Paula disse, né? Vai chegar o ano das entregas, né? Só que os anos das entregas passam também por esses números, né? Quer dizer, os sucessivos governos do PT, e digo isso com muito lamento, né? Não conseguiram reverter essa tendência de crescimento, do encarceramento em massa no nosso país. E, por outro lado, não conseguiram fazer com que essa taxa dos neném despencasse, o que explica muito, a meu ver, né, o problema que existe hoje em relação às juventudes, na verdade, em particular, uma juventude que é essa juventude que vai alimentar os nossos presídios e penitenciárias. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre essas questões e também uma outra. O presidente Lula acaba de voltar dos Estados Unidos, acho que é quase uma unanimidade de que a viagem foi bem sucedida. Eu nunca tinha visto isso antes, né? Enquanto estava transcorrendo a reunião a portas fechadas na Casa Branca, os comentaristas diziam: olha, um bom sinal, já passou de 1 hora. Olha, os sinais são muito positivos, já passou de 2 horas, chegou a 3 horas, olha. Né? E na sequência, análises feitas pelo nosso campo político de que Lula, eis aí Lula, a fênix que renasce depois de 2 derrotas, essas 2 derrotas que a gente está discutindo aqui, os reflexos dela, após essas 2 derrotas, consegue dar a volta por cima. E aí eu não tenho, sempre penso, quando vejo a figura incontestável do Lula internacional, né? Lula é uma referência internacional inquestionável, né? Mas Gorbachev também era uma referência internacional inquestionável e internamente se diluía, né? De alguma maneira, a comparação não é tão precisa assim. Mandela tinha uma figura internacional, né, extraordinária, mas tinha, dentro da África do Sul, descontentamento porque não impactou, contrariamente às políticas neoliberais que foram adotadas pelo Congresso Nacional Africano. Então, eu queria que vocês analisassem, primeiro, essas políticas direcionadas à falta de impacto das políticas dos governos do PT, do governo Lula, mas também do governo Dilma, sobre essa parte da juventude que está reproduzindo aí as taxas do neném, não consegue ter uma queda acentuada, que é o contrário exatamente do crescimento acentuado das taxas de encarceramento, e por outro lado, essa figura internacional do Lula, que acaba fechando um pouco os olhos sobre o declínio ou pelo menos estagnação, isso vai depender de cada pesquisa, da sua popularidade interna. Vamos inverter agora dessa vez. Paula começa e depois Valéria. Por favor, Paula. Tá ótimo, Marco. Marco, a gente tem ido a muitas universidades, escolas, cursinhos populares, conversar especialmente com a juventude, né, sobre esse momento que a gente está atravessando e tentando sentir um pouco de como são as coisas no geral, né? Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção, que com certeza vocês acompanharam também, do IBGE, que foi divulgada em abril desse ano, né, no último mês, que fala uma pesquisa de saúde escolar,
em que fala que 1 a cada 5 adolescentes de 13 a 17 anos sente que a vida não vale a pena. E eu fiquei muito motivada, muito comovida, como eu falei para vocês nos bastidores, né? A minha filha tem 2 anos. E eu fico pensando, eu tenho 32 anos, né? Então eu tô entre esses jovens de 13 a 17 anos, estão no meio do caminho entre a minha filha e eu. E eu fico pensando o que aconteceu nesse meio do caminho. E eu acho que tem algo que chama muita atenção, que salta muito aos olhos, que é entender qual é a perspectiva de vida dessa geração que é jovem adulto agora. Eu ouvia Normando falando da geração 2013, eu sou a geração 2013, né? Comecei a militar, me organizar politicamente, justamente nesse ano, nesse momento político que o nosso país atravessava. Ou seja, eu cresci num governo do PT. Eu não conhecia outra coisa politicamente que não fossem os governos do PT, ou como se estruturavam os governos do PT, diferente das pessoas, das gerações que tinham vindo antes de mim. As pessoas que agora são jovens adultos atravessaram muitas coisas, mas parte da memória política que nós temos, como, por exemplo, a pandemia, não está na memória de quem está entrando na universidade agora. A gente tem muito firme uma ideia de dizer o governo Bolsonaro, durante a pandemia, fez isso, fez aquilo. Essas pessoas estavam no ensino fundamental, sabe? Algumas coisas que para nós são muito certas na cabeça, de avaliação, de indignação, de comparação entre os dois governos, é algo que na cabeça dessas pessoas está ainda muito distante. E aí eu acho que somado a isso, tem um sentimento que nós temos explorado muito, inclusive para falar sobre a diferença de gênero, que é de como isso pesquisas internacionais mostram, né? Que até em nível internacional existem mulheres mais progressistas, mulheres jovens mais progressistas e homens jovens mais conservadores. Eu acho que isso é explicado por uma diferença social que nós atravessamos no nosso país, que é essa geração, atualmente, é hiperconectada, eles têm acesso à informação o tempo todo. Ligam a TV, sabem que o Maduro foi sequestrado, que tem guerra no Irã. É muita informação. E isso causa também um impacto para a saúde mental que é gigantesco. Porque você sabe que o mundo está horrível, que tem uma crise climática, que você não sabe se os governantes vão dar conta de não fazer a temperatura do país aumentar, e se vai ter mundo, e você vai se formar na faculdade, uma faculdade que, vejam, as pessoas estão, muitas delas, pelas cotas raciais, agora uma luta imensa por outros tipos de cota, como as cotas trans, as pessoas estão acessando mais a universidade, mas provavelmente não trabalharão nos cursos em que elas vão se formar, porque não existem esses postos de trabalho com qualidade mais. Então, nós já sabemos que muitas pessoas que concluíram o ensino médio, que podem concluir o ensino universitário, poderão, assim como outros jovens mais pobres, trabalhar de entregador, trabalhar de Uber. E isso gera na cabeça das pessoas uma confusão. E quando nós falamos da diferença entre homens e mulheres, vocês que têm um programa, que têm uma responsabilidade, que têm um programa sério na internet, sabem que enquanto tem gente fazendo coisa séria na internet, tem muita gente ganhando dinheiro promovendo ódio na internet, dando curso para as pessoas de como controlar a sua esposa, dizendo termos como macho alfa e dizendo que se você não é um provedor do teu lar, isso não é culpa das condições sociais e socioeconômicas do nosso país ou do mundo, ou da retirada de direitos que as gerações anteriores conquistaram no trabalho. Isso é culpa da esposa que você tem, que também trabalha e que vai ocupando outros postos de trabalho e, portanto, tirando o emprego dos homens. Ou se você não está feliz, não é porque existe uma crise de saúde mental provocada por essa hiperconectividade, por um mundo em decadência, por padrões de vida que nós achávamos que alcançaríamos e desconhecíamos. Não é isso. São por outras razões. É porque a sua esposa não faz a comida, não lava a sua roupa. E o ódio é direcionado para essas figuras também. Então, enquanto existem mulheres que vivem melhores do que as suas avós, que podem se divorciar, que podem usar a roupa que quiser, existe também um aumento de uma crise social que também causa um aumento do ódio provocado contra as mulheres. E aí é branco
odiando o negro porque acha que não acessa a universidade porque tem cotas. Aí é pessoas heterossexuais odiando pessoas LGBTs porque acham que o problema da sua vida sexual é porque as pessoas LGBTs são livres demais sexualmente. E, enquanto isso, a gente tem um projeto de extrema-direita que potencializa esse ódio, que lucra em cima desse ódio, que tem voto em cima desse ódio. E eu acho que a nossa juventude está, assim, totalmente imersa nesse caos. Imersa num universo de desesperança, de ansiedade, de depressão. E a gente precisa tirar as pessoas disso. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe alternativa. Então, quando eu falo que na minha avaliação é sobre entrega também, mas não é só sobre entrega, é também sobre disputa ideológica, é porque não pode ser que a única coisa que a nossa juventude conheça, por exemplo, sejam influenciadores red pill, sejam influenciadores que monetizam ódio, sejam pessoas que aprenderam a usar a internet de uma forma que projetam esse ódio e dão como alternativa para as vidas individuais das pessoas isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer, ao mesmo tempo em que, como você disse, a juventude negra da periferia também está imersa em tudo isso. Também está sofrendo uma crise de empregabilidade gigante. Está lidando com escolas totalmente sucateadas. Está sendo questionada o tempo todo e questionando se vale a pena ter um emprego registrado quando se tem, porque esses empregos pagam muito mal. Enquanto isso, parece que a relação com a criminalidade paga muito melhor. Sabem que, já passando a bola depois para vocês, tem uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a militar, nessa época aí que eu falei para vocês, de 2013, que eu fui a uma palestra do Valério, e o Valério falou assim: vocês, essa geração de juventude, saibam, vocês terão muito mais dificuldade para conquistar coisas que os pais de vocês conquistaram com maior facilidade, como, por exemplo, uma casa própria. E eu pensei, o quê? Eu estou ralando na faculdade, estudando tanto que eu estudo. Imagina que eu vou ter mais dificuldade de conquistar uma casa própria. Isso, agora, 13 anos depois, tem um impacto na minha geração, que é a geração dos 30 e poucos, que é exatamente como o Valério dizia que ia acontecer. A minha geração já tem o reflexo de não ter uma vida, financeiramente falando, como é que os nossos pais tiveram, por mais que existam políticas sociais. E a geração que vem depois de mim, a mais jovem, já acha que não vale nem a pena viver. Alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que a gente está nessa encruzilhada histórica, como também é um termo que o Valério usa muito, nos ensina muito. Então, é isso. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, está nas nossas mãos. Valério, por favor. Bom, muito forte a intervenção da Paula, com, inclusive o seu testemunho. Olha, eu vou fazer 5 notas mais breves. Veja, Marco, Normando, Paula. Primeiro, é impossível compreender a tragédia Neném, que não acontece só no Brasil. Ampliamos a nossa perspectiva. O fenômeno de uma faixa da juventude que oscila em alguns países entre 15% e outros países acima de 30%. Esta faixa dos que não estudam e nem trabalham, portanto, estão num intervalo da vida desorientados, não está muito claro para onde vão. É um fenômeno internacional, é mais acentuado em alguns países e menos em outros, mas ocorre no Brasil, ocorre na Argentina, ocorre no Equador, na Colômbia, em toda a América do Sul e também em boa parte dos países centrais. Isso decorre, em primeiro lugar, do fato de que o período histórico do crescimento mais intenso da economia mundial, nos chamados 30 anos do pós-guerra, os 30 anos dourados, se esgotou e, portanto, as taxas de mobilidade social elas ficaram muito mais rígidas. A possibilidade dos filhos
alcançarem, através do esforço individual, de uma escolaridade mais elevada, do aprendizado de novas habilidades, uma inserção econômica social superior à dos seus pais, ficou para trás, como Paula acabou de testemunhar. A rigor, mesmo nos países centrais, é muito difícil para a juventude alcançar o padrão dos pais e, portanto, é comum que adultos jovens com mais de 30 anos continuem na residência dos pais. Ou seja, continuam numa dependência da geração anterior. O que está na raiz desse processo? O fato de que o capitalismo contemporâneo anda de lado, cresce muito lentamente. E este crescimento lento ele decorre das consequências da financiarização. A rigor, no nível de abstração mais alto, Normando, o capitalismo está se aproximando dos seus limites históricos. Então, nós estamos numa economia mundial de aproximadamente 125 trilhões de dólares, que é a base material de um mercado financeiro que supera os 400 trilhões de dólares no valor de face dos derivativos. E é evidente que essa massa de capital entesourada, ela se afasta do processo produtivo, porque não consegue se objetivar em produção de valor. Investir aonde para produzir o quê, para vender para quem? Este é o dilema dos capitalistas. Ou seja, eles estão numa encruzilhada, repito, a expressão é encruzilhada, a dificuldade de tomar decisões, qual direção vamos. Consequências são empregos ruins. No caso do Brasil, nós temos hoje uma taxa de desemprego abaixo de 6%, que é um nível muito positivo, mas, a rigor, o que crescem são os empregos da informalidade, que frequentemente alcançam somente um salário mínimo, que é um nível de miséria biológica, Marco. É nesse contexto que é natural que haja uma geração desconcertada, que enfrenta dificuldades para acessar o ensino, para completar o ensino secundário e nem falar para acessar o ensino superior. Nós continuamos com taxas comparativas com o Cone Sul, com o Uruguai, Brasil e Chile. O Brasil continua com taxas de população em idade de escolar pós-secundária muito baixas, muito inferiores a dos nossos vizinhos. Esta decadência do capitalismo periférico brasileiro, que tem o ritmo de uma tartaruga tetraplégica com distúrbio de personalidade, né? Ela está na raiz. É claro que as pessoas se culpam a si próprias. Por isso há tanta ansiedade na juventude. Os jovens têm dificuldade de prosseguir nos estudos, têm dificuldades escolares. Seus pais não estudaram, não têm bibliotecas em casa. Nas escolas periféricas não aprenderam o fascínio pela cultura, pelo conhecimento, pela arte, porque para isso é preciso também uma disponibilidade subjetiva. Jovens que vivem em famílias dramaticamente infelizes têm dificuldade de descobrir a beleza do conhecimento. Isso é toda uma, digamos, há uma transição que é geracional, demográfica, que coloca obstáculos muito diferentes para jovens que nasceram nas camadas médias e tiveram acesso à universidade e aqueles que nasceram nas camadas populares, especialmente as mais desprotegidas. E, nesse contexto, nós não podemos deixar de dizer que no Brasil existem duas das 10 maiores organizações criminosas do mundo. Isso não é responsabilidade do governo Lula, mas isto é o que é o capitalismo periférico adoecido, decadente, lento, que é o capitalismo periférico brasileiro. A classe dominante criou um país no qual existem organizações como o PCC e o CV que competem com a máfia italiana, competem com, enfim, os cartéis colombianos, os cartéis mexicanos.
Nós temos 2 das 10 maiores do mundo. Isto contrata gente, atrai juventude. É uma degeneração das relações sociais. Diante disto, o governo Lula fez reformas progressivas. Sim, fez. E nós temos que defendê-las. Sim, vamos defendê-las. Há uma enorme diferença. Agora, comparar a gestão do governo Lula com o governo Bolsonaro e pensar que nós vamos ganhar as eleições é uma ilusão. Eu não sei quem pensa isso. O que está tomando no café da manhã, Normando? Porque com pão com manteiga e café preto, este grau de descolamento da realidade não é razoável. Claro que o governo Lula, no seu desempenho, nas suas entregas, como se diz agora, é muito superior ao governo Bolsonaro. Assim como a biografia do Lula é incomparável com a biografia do filho do Bolsonaro. Mas não, isso não é o bastante para vencer as eleições. E o que nós estamos falando é o destino da nação. Isto é de uma dramática gravidade. Imaginem o que é Flávio Bolsonaro eleito, abrindo caminho para o pai voltar à presidência em 2030. Isso é o inverno siberiano, isso é uma regressão histórica, isso é uma catástrofe. A nossa geração adulta, Normando, Marco, nunca seremos perdoados por aqueles que virão depois de nós. Como é que nós não impedimos isso de acontecer? Então é preciso mudar de linha. Nós temos que inventar uma nova tática. Estou chamando isso, é uma maneira de tentar simplificar um giro de emergência, mas é preciso chacoalhar, não vai ser o aperto de mão com o Trump que garante a vitória do Lula, tranquilizando as classes médias e atraindo dissidências do Centrão. Tenhamos juízo. O que está em disputa é de máxima gravidade. A massa da burguesia já está com o Flávio Bolsonaro. Bastou o pai indicar e o balão do Tarcísio desinflou imediatamente. Era tudo artificial. Quem manda neste campo político é o clã Bolsonaro. Quem era o Flávio Bolsonaro há um ano atrás? Deus nos acuda. Enfim, é realmente muito grave a situação, Marco. Mas ainda há tempo, ainda há tempo. Não sei se há tempo para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, mas ainda há tempo para o brasileiro, Palmeiras ganhar o Brasileiro e a Libertadores, e ainda há tempo para o Lula ganhar o segundo turno. Câmbio. Não, estragou completamente a análise. Normando, por favor, para a gente... Por favor, finalize. Brevíssima lembrança é que o balão do Tarcísio desinflou, desmanchou, com direito a um hacking no editorial do Estadão, lamentando profundamente a falta de brio do Tarcísio, que se entregava aos ditames da família Bolsonaro. E na sequência imediata, o Estadão abraça o Flávio. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Paula. Obrigadíssimo pela tua estreia aqui no Trilhas. Que isso, eu que agradeço, foi muito legal. Estreia de luxo, sensacional, e que deixou o Valério muito feliz, com certeza, viu? Eu que agradeço. Marco e Normando, eu já vou me convidar de novo aqui para voltar, para a gente falar das eleições de São Paulo, viu? Sim. Essa semana, só pegando esse gancho aqui do Valério. Oi? Estava no roteiro, mas... Sim, com certeza, mas só para dizer que acabaram de anunciar quem é o candidato, pré-candidato ao Senado, pela direita, pela chapa deles, aqui em São Paulo, essa semana, que é o André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma figura do Centrão, do Valdemar, mas que terá Eduardo Bolsonaro como primeiro suplente. Então, estejamos atentos também para as movimentações aqui em São Paulo, que elas serão importantes. Muito obrigada pelo convite, adorei, espero que vocês tenham gostado também. Também, Paulo, a gente se vê quarta-feira. Valério, um grande abraço. Aquele abraço, Marco, aquele abraço, Normando. Certamente nos veremos em outras várias ocasiões até o final desse ano.
Nunca disse que seria difícil, né? Nunca disseram que seria fácil, né, Valério? Ninguém disse que seria fácil. Um livro que eu publiquei aí, escrito durante a pandemia. Normando, grande abraço. Grande abraço. O Trilhas volta no próximo sábado para uma outra análise da conjuntura política com o cientista político da Unicamp, Armando Boito Júnior, e mais um nome da revista crítica marxista, isso é surpresa, isso no sábado. E no domingo, um programa, e a gente vai abrir espaço aqui no Trilhas da Democracia para os candidatos jovens. Né? Então, até quando a legislação eleitoral permitir, nós traremos aqui candidatos jovens do nosso campo político. No domingo que vem, a gente terá aqui Cari Santos, do PT de Pernambuco, e Leonardo da Costa, do PT de Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul. Né? Grande quadro político. Mais uma vez, boa noite de domingo, bom final de tarde, boa noite de domingo para a nossa audiência. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Um beijo com muita saudade, Dona Lourdes, aonde quer que você se encontra. O Trilhas fica por aqui e a luta continua. Vamos lá. Vamos lá.